Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês um resumo, um basicão de todas as minhas leituras realizadas no mês de julho e agosto. Sim, estou muito atrasada com esse vídeo, mas eu não tinha gravado, então eu resolvi trazer aqui para vocês. Em julho eu li bem pouquinho, acho que eu li 3 livros, em agosto eu li um pouquinho mais, então eu vou resumir aqui para vocês, vou falar um pouquinho de cada uma dessas leituras. A maioria delas já tem resenha aqui no canal, então para você saber a minha opinião mais aprofundadamente, vocês confiram a resenha, caso ainda não tenham conferido. Então vamos começar. O primeiro livro que eu li lá no início de julho foi o livro Maldita Seja Eva. Eu estou agora finalmente com a edição perfeita, maravilhosa desse livro. Na época eu li em e-book e a autora Julie Pedrosa me enviou essa edição que está assim, fantástica. É capa dura. Ui, vieram os cards aqui dentro também. Eu fiquei encantada com o capricho dessa edição. Ela tem umas ilustrações aqui dentro também. Maravilhoso. Eu fiquei fascinada com essa leitura. A autora é uma jovem, ela é muito novinha e a menina escreve de uma forma que me pegou assim totalmente de surpresa. Aqui nós vamos conhecer a Eva. A Eva é uma jovem adulta bem perturbada. Ela foi absolvida da acusação de ter matado o seu padrasto, mas ela própria, dentro de si mesma, ela não tem certeza se ela é inocente, porque ela praticamente não tem lembranças do que aconteceu nesse dia. Ela ouve algumas vozes na sua cabeça, umas vozes de uma menina. Então ela tá sempre ali com um pé na realidade, um pé nos seus devaneios. Ela nunca sabe realmente em que situação ela está. A trama tem um desenrolar perfeito. Eu fiquei totalmente à mercê dessa história. Eu não conseguia largar esse livro, fascinada com as palavras, com a técnica dessa autora escrever. É muito bom mesmo, eu indico demais. A resenha está aqui no canal, então eu convido vocês a conferirem assim a minha opinião completa sobre esse livro, mas já adianto que é maravilhoso. Eu li também um livro da maravilhosa Mary Higgins Clark, e vocês sabem como eu sou fã dessa autora. Esse é O Perigo no Hospital. Eu li bem rapidinho esse livro também, porque as suas leituras são bastante envolventes. Aqui nós vamos conhecer a Kate de Maio. A Kate é uma promotora em uma cidade no interior dos Estados Unidos. E nós teremos aqui também um personagem incrível, ele é muito bom, ele é o vilão aqui da história, o Dr. Edgar Riley. Ele é um médico muito renomado, muito conhecido pelo sucesso dos seus tratamentos de fertilidade. Então, um homem acima de qualquer suspeita, mas nós desde o início já sabemos que ele é o vilão aqui dessa história. A Kate sofre um pequeno acidente e vai para esse hospital em que o Dr. Riley atende e ela acaba visualizando uma cena que deixa ela completamente chocada, atordoada, mas ao mesmo tempo ela não tem certeza se o que ela viu é real, porque ela estava sedada, ela estava ali pronta para fazer os procedimentos médicos necessários, então ela não tem certeza se o que ela viu foi realmente realidade ou foi um devaneio da sua cabeça, até que vem a notícia de que uma paciente do Dr. Edgar acaba de supostamente cometer suicídio. Esse médico, ele tem um segredo muito grande, que a gente já sabe que é um segredo, mas não consegue identificar. Para trazer uma vida ao mundo, ele precisa ceifar outra vida, então a gente vai até o final do livro praticamente tentando entender o porquê, o que significa isso. A história tem bastante ação, tem muito mistério, é um thriller médico assim fascinante, eu gostei bastante. Não é dos meus favoritos da autora, mas de qualquer forma eu gostei muito desse livro. A resenha já está aqui no canal também. No Lugar Errado, na Hora Errada, das autoras Greer Hendricks e Sarah Pequenin. É um livro muito bom, que eu gostei muito de ter lido. Esse é o terceiro livro dessas autoras que eu leio, eu sou muito fã delas, vou ler tudo que essas mulheres escreverem. Aqui nós vamos conhecer a Shai. A Shai vai presenciar um suicídio no metrô e ela fica muito perturbada, muito transtornada com aquela visão que ela teve. Ela acaba adquirindo uma espécie de obsessão pela vida dessa mulher que se matou ali nos trilhos do metrô, que tirou a vida na frente dela. Ela foi a última pessoa que olhou nos olhos dessa mulher, a Amanda. Então ela fica muito curiosa para saber como era a vida da Amanda, qual foi o motivo dela ter tido essa coragem, né? Ter tido a coragem de tirar sua própria vida. Então ela acaba adentrando no mundo que a Amanda pertencia. Ela vai se infiltrar ali no meio das amigas e vai conhecer as irmãs Moore, que
que eram muito amigas da falecida, e elas acabam acolhendo a Shai, mas de uma forma muito suspeita, porque elas ficam muito amigas e tal, e a Shai fica fascinada porque o mundo dessas mulheres é um mundo glamuroso, com muito luxo, requinte, e ela fica fascinada com isso, mas coisas muito estranhas vão começar a acontecer a partir desse momento. A história é cheia de mistérios, é bastante envolvente, as personagens femininas aqui são riquíssimas, eu gostei bastante e a resenha também já está disponível aqui no canal. Eu li um romance muito lindo que me tocou bastante, o livro As Mentiras que Nos Unem, da autora Emily Giffin. Eu li com a minha amiga Raquel esse livro. Nós devoramos essa história, lemos de um dia para o outro, assim, do sábado para o domingo. A Cecília é uma jovem que está desiludida, tanto na vida pessoal, né? O seu relacionamento acabou de ter um fim, ela terminou com o seu namorado, ela achou que não tinha mais futuro ela continuar com ele, e a sua vida profissional também está estagnada, ela não está feliz com a sua vida profissional, ela não está feliz com a sua vida de forma alguma, está bem desiludida. Até que uma noite ela conhece um homem em um bar, um homem misterioso, um homem muito atraente, muito gentil, sedutor, engraçado. Os dois começam a conversar ali naquele bar e sentem imediatamente uma conexão muito grande, como se já se conhecessem. Eles passam a noite conversando e obviamente a paixão vai nascer entre esses dois, eles vão viver um tórrido romance ali, mas vai ser uma história bem curta, porque poucos meses depois esse homem, o Grant, ele vai desaparecer no dia 11 de setembro. No momento em que as torres do World Trade Center serão atacadas, o Grant vai desaparecer. A Cecília fica desesperada, ela vai tentar procurá-lo nos escombros, ali tentar ter alguma notícia do que aconteceu com ele, até que ela descobre que ela não é a única pessoa que está procurando por ele. E ela vai descobrir também que ela definitivamente não conhecia o homem por quem ela estava apaixonada, mesmo que fosse por pouco tempo, ele era uma pessoa totalmente diferente do que ela imaginava. Ela vai adentrar numa história muito complicada e quanto mais ela entra nessa história, mais difícil vai ser para ela sair sem sequelas, digamos assim. É uma história muito linda, tocante, comovente. Emily Giffin tem o dom de expor os sentimentos mais íntimos do ser humano, ela escreve com maestria sobre esses sentimentos, então assim, eu amei demais esse livro e também tem resenha dele aqui no canal. Do Sidney Sheldon, eu li Conte-me Seus Sonhos. Que livro maravilhoso! Eu amei esse livro, ele entrou para minha lista de favoritos do autor. Aqui nós vamos conhecer 3 mulheres, 3 personalidades bastante diferentes, só que essas 3 mulheres estão sendo acusadas de um crime, elas estão sendo acusadas de assassinatos em série, só que somente uma delas vai ser presa, acusada desses crimes, e o mistério vai ser enorme envolvendo a vida dessas 3 mulheres. Esses crimes, homens serão assassinados, eles seguem um mesmo padrão, mas eles foram cometidos em localidades diferentes, em cidades bem diferentes e distantes uma da outra. A polícia vai tentar entender o que está acontecendo e o pai da acusada vai fazer de tudo para defender a sua filha, porque ele tem certeza de que ela é inocente. Esse livro, eu acho que tem o melhor plot twist, assim, de todos os livros do Sidney Sheldon que eu já li. Eu fui pega totalmente de surpresa. Se você já leu, você sabe exatamente do que eu tô falando. Hoje em dia tá bem comum esse artifício que o autor usou aqui há tantos anos atrás, mas nessa época eu achei maravilhoso, assim, amei demais esse livro. Ainda não fiz resenha dele, mas eu já deixo aqui a indicação. Leia se você não leu, é maravilhoso. Em agosto eu li um livro que na época era misterioso, né? Eu falei muito sobre esse livro lá no Instagram pra vocês. Agora já não é mistério mais, já posso falar. Eu fui convidada pela Tag Inéditos para ler o livro que seria o livro de setembro da caixinha dos assinantes da Tag. É o livro Alguém que Você Conhece, da autora Shari Lapena. Eu já tinha lido 2 livros dessa autora, O Casal que Mora ao Lado e Uma Estranha em Casa. Mas esse livro superou todas as minhas expectativas. Eu não tenho nem o e-book aqui, porque a editora me mandou o PDF na época, não tinha nem a versão digital, nada. Então eu li, devorei essa história, eu fiquei encantada, maravilhada. Aí depois que eu finalizei essa leitura, eu participei de um podcast com o pessoal da Tag. Se você é assinante da Tag, você pode conferir lá no Spotify a nossa conversa sobre esse livro, mas tem bastante spoiler, tá? Então se você ainda não leu, eu não recomendo que você ouça, mas se você já leu, acho que você vai curtir bastante esse bate-papo. Eu achei esse livro muito superior aos outros livros da autora. Eu vou falar bem superficialmente aqui pra vocês, porque eu ainda vou gravar a resenha desse livro. Aqui a história vai se passar em um bairro onde todas as pessoas se conhecem, todos são conhecidos ali,
Mas eles acabam descobrindo que ninguém conhece ninguém, nem quem está próximo, nem mãe e filho, nem marido e mulher, porque uma das moradoras desse bairro, uma mulher muito exuberante, muito atraente, que se mudou há pouco tempo, na verdade, ali para a região, ali para a vizinhança, ela vai ser brutalmente assassinada. Muitos daqueles vizinhos serão suspeitos de ter cometido esse crime porque eles teriam um motivo. E a cada página que a gente vai lendo, a gente vai mudando a nossa opinião. As motivações desse crime vão mudando, os suspeitos vão mudando, cada um dos moradores, cada um dos familiares vão olhar para o outro ali com olhos de suspeita. E ao mesmo tempo nós temos uma mãe muito desesperada aqui também, que está tentando defender o seu filho. O seu filho invadiu algumas casas da vizinhança somente para bisbilhotar nos computadores ali da casa, para dar uma olhada, e a mãe ficou muito abalada e escreveu umas cartas para os moradores dessas casas, pedindo desculpa que tinha acontecido isso, mas que ele não tinha levado nada e tal. Então aqui o mistério vai ser gigantesco em torno dessa história, é maravilhoso. Eu vou parar por aqui, eu só digo para vocês, quando a Editora Record lançar nos próximos meses, já fica de olho, já coloca na Twitch List, porque vai valer muito a pena essa leitura. Em breve eu trago a resenha aqui para vocês. Eu fiz uma releitura nesse meio tempo, eu fiz a releitura do livro Fome, da Isa Artagão, um livro excelente, com uma personagem maravilhosa, a Izzy. A Izzy é estagiária na promotoria, mas ela tem uma particularidade que diferencia ela de qualquer outra pessoa. Algum tempo atrás, por conta de algo sinistro, digamos assim, algo bizarro que aconteceu na sua vida, ela tornou-se uma pessoa diferente, ela tem essa particularidade bem bizarra, então por isso ela não deixa ninguém se aproximar dela, mas ao mesmo tempo ela tem uma forma bem peculiar de agir, porque os criminosos ali, visivelmente culpados, que acabam escapando das garras da justiça, certamente das garras da Izzy eles não vão escapar. Ela é uma mulher que costuma fazer justiça com as próprias mãos e de uma forma assim bem inusitada também. A autora criou um capítulo extra para essa história, um novo desfecho, uma nova resolução aqui para a condição da Izzy, digamos assim. Então se você já leu a primeira versão, eu convido vocês a lerem novamente, porque eu tive que ler tudo de novo, porque eu não ia aguentar, porque a história é boa demais, então eu reli do início ao fim e foi tão prazeroso quanto a primeira vez. Indico demais. Tem a resenha da primeira versão e da segunda versão aqui no canal. Da autora Penina Baltrush, eu li o seu novo livro, que é o livro Apetite Doentio, que é um livraço também. A autora se superou aqui nessa história, eu vou deixar a capa aqui em cima para vocês também. Aqui nós vamos conhecer a inspetora Estela Lopes. Ela é uma mulher que tem o sangue quente e por conta de uma ação, de uma violência desmedida, como uma espécie de punição, ela foi enviada para uma pequena cidade, para ficar ali nessa pequena cidade por um tempo. Logo que ela chega, ela vai ter um caso muito complicado para lidar, que é o desaparecimento do filho da sua melhor amiga, uma criança de apenas 6 anos. E ao mesmo tempo ela tem que lidar também com questões familiares, com traumas do passado. Ela teve uma vida muito conturbada, o relacionamento dela com a própria filha é muito complicado, com a própria mãe também é muito complicado. E coisas sinistras e bizarras acontecem aqui nessa história. Eu já deixo adiantado aqui também que tem que ter um estômago um pouquinho mais fortinho, assim, para conseguir dar conta de chegar até o final dessa história. Tem um desfecho maravilhoso, um plot twist incrível. Eu amei conhecer essa história. A resenha está aqui no canal para vocês conferirem. O livro do mês de agosto no Clube dos Thrillers foi o Dossiê Pelicano, do John Grisham. Foi o meu primeiro contato com esse autor e eu confessei isso pro pessoal lá na live, na nossa live de discussão, vou confessar aqui pra vocês. É um tipo de sinopse que eu acho que provavelmente eu não pegaria da minha estante pra ler assim, simplesmente por ter vontade de ler. Mas que bom que esse livro ganhou a votação e que bom que eu conheci essa história, porque é uma história incrível. Nós vamos conhecer aqui a Derby Shaw. Ela é uma jovem estudante de direito, uma jovem brilhante. Ela namora, ela tem um caso, né, escondido com o seu professor de direito. E nesse momento acontecem crimes assim muito assustadores ali no país. 2 juízes muito influentes serão assassinados de forma extremamente brutal em cidades diferentes, mas com um intervalo curto de tempo. Tudo leva a crer que foi a mesma pessoa, foi o mesmo assassino que cometeu esses atos. Só que as investigações não levam a nada, ninguém imagina, ninguém consegue descobrir nada o que possa ter acontecido, qual foi a motivação, principalmente, né, qual foi o motivo dessas mortes.
Até que a Derby, sendo uma jovem muito curiosa, ela começa a matutar, começa a fazer umas investigações internas ali na biblioteca da escola, e ela vai escrevendo e cria um dossiê gigante, toda a sua teoria tá ali naquele papel, e acaba colocando o nome de Dossiê Pelicano. Ela deixa o seu namorado, o seu professor, ler o seu texto, o seu dossiê, e ele fica impactado, e sem que ela saiba, ele acaba meio que distribuindo. Esse dossiê acaba chegando em mãos extremamente perigosas, e a Derby só vai se dar conta disso, do perigo que ela está correndo, quando ela escapa de um atentado. A partir desse momento, ela vai iniciar uma fuga desesperada, porque muitos assassinos impiedosos estão atrás dela, e ela não sabe em quem confiar. Pessoas ao seu redor, pessoas do seu convívio estão sendo mortas, e ela sabe que ela vai ser a próxima e que isso pode acontecer a qualquer momento. É uma história eletrizante, tem muita ação, muita perseguição. Essa personagem é maravilhosa. Eu fiquei encantada com a força, com a determinação dessa jovem, e assim que eu finalizei a leitura, eu fui assistir o filme também. Eu já tinha assistido esse filme muitos anos atrás, e a Derby é interpretado pela Julia Roberts, que está maravilhosa. Tem Denzel Washington também aqui no papel. Então eu indico demais esse livro para vocês. É um livro que não é tão fininho, 430 páginas, mas a leitura é bastante fluida, principalmente a partir da metade, assim, você vai devorar, porque foi isso que aconteceu com o pessoal que leu lá no clube. A gente devorou essa história e foi uma discussão maravilhosa. Eu ainda vou trazer a resenha completa aqui para vocês. Eu li também A Ponte do Medo, eu estava muito ansiosa por essa leitura. O livro novo do Taylor Adams, o mesmo autor de Sem Saída. Aqui teremos uma história de irmãs gêmeas. Uma das irmãs, a Cambry, suicidou-se alguns meses atrás. Ela pulou de uma ponte de mais de 60 metros, colocando fim à sua própria vida. A irmã que ficou, a Lena, ela nunca se conformou com isso, ela nunca acreditou que a sua irmã pudesse realmente ter tirado a própria vida, até que ela decide pegar o carro da irmã, ir até o local do suposto suicídio e tentar entender. Ela marca um encontro com um policial, o Cabo Ray. Esse homem foi o primeiro que chegou até o local ali do suicídio, ele que deu entrada nas investigações para chegar até essa conclusão. Então a Lena acha que ele possa ter algumas respostas para dar para ela. Quanto mais eles conversam, mais dúvidas vão surgindo na sua cabeça, e a situação vai ficando tão complicada que a Lena se mete em uma enrascada que ela vai ter que lutar pela própria sobrevivência. É um livro extremamente ágil, tem muita ação do início ao fim. Eu até comentei na resenha, porque já tem resenha dele aqui, que ele até me deixou um pouco cansada lá na metade, porque era muita ação e algumas ações repetidas ali. Ele tem um ritmo muito bom, tem um desfecho muito bom, tem um final maravilhoso. Eu gostei muito, mas eu vou repetir aqui, ele não superou para mim o Sem Saída. Sem Saída continua assim um degrauzinho acima, mas é um livrão maravilhoso, e todas as minhas sensações ao fazer essa leitura vocês conferem lá na resenha. E por último, mas não menos importante, eu li esse livrinho fininho, eu li em algumas horas ali, dei uma sentada e devorei essa história. É o livro Kafka e a Boneca Viajante, do autor Jordi Sierra e Fabra. Ai, é um encanto essa história, é um encanto. Aqui o autor vai colocar em palavras uma história que já era conhecida por pessoas na época, né, sobre o Kafka, e ele coloca em palavras essa história, e é a coisa mais tocante que eu li nos últimos tempos. A história vai contar um momento em que o Kafka estava em uma praça. Ele estava em uma praça e se depara com uma menininha em torno de 5, 6 anos, chorando compulsivamente, ela está desesperada. Ele chega até essa criança, que está sozinha ali na praça, pergunta por que ela está chorando. Ela diz que a boneca dela sumiu, que ela desapareceu. Ele não tem muito tato para lidar com crianças, ele não sabe o que fazer, mas para tentar acalmar essa criança, ele fala assim: não, a sua boneca viajou. Ela deixou uma carta comigo, eu sou o carteiro de bonecas. A menina para de chorar na hora, fica com aquela curiosidade. Daí ela pergunta cadê a carta, ele fala assim: não, eu não trouxe, amanhã eu trago para você. Então o Kafka vai para casa sabendo que ele acalmou o coraçãozinho dessa criança, e a partir desse momento ele começa a escrever cartas endereçadas à menina como se fossem da boneca. A boneca passeia pelo mundo, ela vive altas aventuras, e é fascinante acompanhar
a cabeça, a genialidade desse autor. Eu nunca tinha lido Kafka, na verdade nunca li, né? Eu não conheço as suas obras, mas eu fiquei com muita vontade de conhecer a partir desse momento, porque a gente acaba conhecendo a sua vida íntima com a sua companheira ali, a forma como ele deixou de lado até os seus próprios trabalhos, os seus escritos, para ficar se dedicando exclusivamente a escrever as cartas para essa menininha. É uma história assim extremamente tocante. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Tenho certeza que vocês vão querer conhecer essa história também. Esse foi um presente muito especial da Clarissa, maravilhosa, lá do Clube dos Thrillers. Ela enviou para mim e eu fiquei assim lisonjeada com a lembrança, muito feliz. Muito obrigada, Clarissa, me marcou demais esse livro. Vou levar para sempre. É aquele livro que em algum momento que você tá assim meio carente, dá vontade de pegar e ler tudo de novo, e é isso que vai acontecer, porque ele é bem fininho, dá para ler numa pegadinha só. Então essas foram as minhas leituras de julho e agosto. Agora esse mês de setembro as minhas leituras renderam bem também, então nas próximas semanas eu trago para vocês esse resuminho. Espero que vocês tenham gostado. Quem não acompanhou todas as resenhas, ficou sabendo aqui de todas as minhas leituras. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilha com os seus amigos. Caso não seja inscrito aqui nesse canal, já se inscreve para ficar de olho em todas as atualizações. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!